Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza. Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada emocionante pelo incrível mundo da perereca. Estou animado para compartilhar com vocês tudo o que há para saber sobre esses pequenos anfíbios que habitam nossos ambientes naturais. Preparem-se para uma exploração fascinante e repleta de descobertas enquanto mergulhamos na vida e nos mistérios das pererecas. A perereca desempenha um papel crucial na ecologia dos ecossistemas em que habitam. Além de serem animais fascinantes por si só, elas também são indicadores sensíveis da saúde ambiental. O aparecimento, a distribuição e até mesmo a saúde das populações de pererecas podem fornecer informações valiosas sobre a qualidade do meio ambiente em que vivem. Além disso, esses anfíbios desempenham papéis importantes na cadeia alimentar, controlando populações de insetos e servindo como presas para outros animais, contribuindo assim para o equilíbrio dos ecossistemas. Portanto, entender e proteger a perereca é essencial não apenas para a conservação dessas espécies, mas também para a preservação da biodiversidade e da saúde do nosso planeta como um todo. Durante este vídeo, estaremos imersos no fascinante mundo das pererecas, explorando todos os seus aspectos intrigantes e surpreendentes. Desde suas características físicas únicas até seus comportamentos complexos, mergulhamos fundo na vida desses anfíbios encantadores. Vamos descobrir onde vivem, como se reproduzem, o que comem e qual é o seu impacto nos ecossistemas ao redor do mundo. Preparem-se para uma jornada repleta de curiosidades e descobertas emocionantes sobre as pererecas. Ao final deste vídeo, espero que vocês tenham uma nova apreciação por esses animais incríveis e compreendam melhor a importância de sua preservação. Então, sem mais delongas, vamos começar nossa exploração do mundo da perereca. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. O que é uma perereca? Definição e características principais. A perereca é um anfíbio que pertencente à ordem Anura e à família Elidae, caracterizados por suas habilidades distintivas de salto e pela presença de uma pele úmida e permeável. Como membros da ordem Anura, que também inclui sapos e rãs, as pererecas compartilham características comuns, como a ausência de cauda e a presença de membros posteriores adaptados para o salto. Pertencentes à família Elidae, muitas pererecas são conhecidas como pererecas arbóreas, devido à sua preferência por habitats arbóreos e à sua capacidade de escalar e aderir a superfícies verticais. Essas características fazem das pererecas animais adaptados a uma variedade de ambientes aquáticos e terrestres, desempenhando papéis importantes em ecossistemas ao redor do mundo. Principais características físicas da perereca. A perereca se distingue por uma série de características físicas únicas que as diferenciam de outros anfíbios. Uma das características mais marcantes são seus olhos proeminentes, que muitas vezes são grandes e bulbosos, proporcionando uma visão excelente, especialmente em condições de baixa luminosidade. Além disso, as pererecas possuem membros longos, especialmente as patas traseiras, que são adaptados para o salto. Essas patas traseiras musculosas e alongadas permitem que as pererecas executem saltos impressionantes para escapar de predadores ou se locomover rapidamente em seu ambiente. Outra característica distintiva das pererecas são seus dedos aderentes, que são geralmente longos e possuem discos adesivos nas pontas. Esses discos permitem que as pererecas se agarrem a superfícies verticais e até mesmo a tetos, facilitando sua habilidade de escalar árvores e outras estruturas. Essa adaptação é particularmente útil para pererecas que habitam em ambientes arbóreos, onde passam a maior parte de seu tempo. Em conjunto, essas características físicas únicas fazem das pererecas animais verdadeiramente notáveis e bem adaptados aos seus habitats específicos. Diferenças entre pererecas e sapos. As pererecas e os sapos, embora ambos pertençam à ordem Anura, apresentam algumas características distintivas que os diferenciam. Cada grupo possui adaptações únicas que os ajudam a sobreviver e prosperar em seus respectivos ambientes. As diferenças entre pererecas e sapos abrangem uma variedade de aspectos, desde sua aparência física até seus hábitos de reprodução e escolha de habitat. Aparência física. Pererecas geralmente têm corpos mais esbeltos e membros mais longos, adaptados para a vida arbórea, enquanto os sapos tendem a ter corpos mais robustos e pernas curtas, adequados para a locomoção terrestre. As pererecas possuem uma pele mais lisa e úmida, enquanto os sapos possuem uma pele mais áspera e seca, muitas vezes com glândulas de veneno ou verrugas. Comportamento.
Pererecas são frequentemente associadas a comportamentos arbóreos, passando grande parte de seu tempo em árvores e arbustos, enquanto os sapos são mais terrestres, encontrados em diversos tipos de habitat, desde florestas até áreas abertas. Em termos de vocalização, pererecas tendem a ter chamados mais musicais e melódicos, enquanto os sapos podem produzir uma variedade de sons, desde grunhidos até trinados. Habitat. Pererecas são encontradas principalmente em habitats arborícolas, como florestas tropicais e úmidas, enquanto os sapos podem ser encontrados em uma variedade de ambientes, incluindo florestas, pradarias, desertos e áreas urbanas. Reprodução. Pererecas geralmente depositam seus ovos em locais úmidos elevados, como folhas de plantas sobre a água, enquanto os sapos depositam seus ovos em corpos d'água, como lagoas e riachos. A perereca frequentemente tem estratégias de reprodução mais especializadas, enquanto os sapos podem ter uma variedade de estratégias de reprodução, dependendo da espécie e do habitat. Essas diferenças na aparência física, comportamento, habitat e reprodução refletem as adaptações únicas de cada grupo para seus respectivos ambientes e estilos de vida. Variedades de pererecas. Explorando as diferentes espécies ao redor do mundo. As pererecas, como uma família diversificada de anfíbios, são encontradas em uma variedade de habitats ao redor do mundo, cada uma com suas próprias características únicas. Vamos explorar algumas dessas espécies fascinantes. 1. Perereca verde, Hyla cinerea. Encontrada principalmente na América do Norte, a perereca verde é conhecida por sua coloração vibrante e seu chamado distinto. 2. Perereca da Amazônia, Ipsiboas geographicus. Nativa da região amazônica da América do Sul, essa espécie possui grandes olhos vermelhos e uma coloração verde vibrante, sendo encontrada frequentemente em árvores próximas a corpos d'água. 3. Perereca arborícola europeia, Hyla arborea. Encontrada em toda a Europa, essa perereca é bem adaptada à vida em habitats arborícolas, com uma coloração geralmente verde ou marrom para se camuflar entre as folhas. 4. Perereca listrada, Eterichalus madagascarensis. Endêmica de Madagascar, essa espécie apresenta listras distintas ao longo de seu corpo, ajudando-a a se camuflar entre o ambiente de floresta tropical onde vive. Essas são apenas algumas das muitas espécies de pererecas encontradas em diferentes regiões do mundo, cada uma com adaptações únicas que as ajudam a prosperar em seus habitats específicos. Destaque para a diversidade de características das diferentes espécies de pererecas. As diferentes espécies de pererecas exibem uma incrível diversidade de características, incluindo cores, tamanhos, padrões e habitats. Essa diversidade é uma das razões pelas quais esses anfíbios são tão fascinantes de se estudar. Vamos destacar alguns exemplos. Cores. As pererecas podem apresentar uma ampla gama de cores, incluindo verde, marrom, amarelo, vermelho, azul e até mesmo cores fluorescentes. Essas cores variadas muitas vezes desempenham papéis importantes na camuflagem, comunicação e termorregulação. Tamanhos. As espécies de pererecas podem variar significativamente em tamanho, desde algumas espécies minúsculas que medem apenas alguns centímetros até outras que podem ultrapassar 10 centímetros de comprimento. Padrões. Os padrões encontrados nas pererecas também são extremamente diversos, incluindo listras, manchas, barras, pontos e até mesmo padrões complexos que se assemelham a folhas ou cascas de árvores. Esses padrões ajudam na camuflagem e podem ser úteis para identificar espécies específicas. Habitats. A perereca pode ser encontrada em uma variedade impressionante de habitats, incluindo florestas tropicais, selvas, savanas, desertos, pântanos, campos abertos e até mesmo ambientes urbanos. Cada espécie está adaptada às condições específicas do seu habitat, seja ele terrestre, arbóreo ou aquático. Essa diversidade de cores, tamanhos, padrões e habitats nas diferentes espécies de pererecas é um testemunho da incrível capacidade de adaptação desses anfíbios e reflete a grande variedade de ambientes em que podem ser encontrados ao redor do mundo. Fatores ambientais que influenciam a distribuição e a evolução das diferentes espécies de pererecas. A distribuição e a evolução das diferentes espécies de pererecas são fortemente influenciadas por uma variedade de fatores ambientais, incluindo clima, geografia e ecossistema. Vamos explorar como esses fatores desempenham um papel crucial. Clima. O clima desempenha um papel fundamental na distribuição das pererecas, pois afeta diretamente as condições de temperatura e umidade de seus habitats.
Espécies adaptadas a climas quentes e úmidos, por exemplo, podem ser encontradas em florestas tropicais, enquanto aquelas adaptadas a climas mais frios podem ser encontradas em regiões temperadas. Geografia. A geografia influencia a distribuição das pererecas de várias maneiras. Barreiras geográficas, como montanhas, rios e oceanos, podem restringir o movimento das espécies e levar à especiação, resultando no desenvolvimento de espécies únicas em diferentes regiões. Além disso, eventos geológicos, como mudanças no nível do mar e movimentos tectônicos, podem alterar os habitats disponíveis para a perereca ao longo do tempo geológico. Ecossistema. As diferentes espécies de pererecas estão adaptadas a uma variedade de ecossistemas, desde florestas tropicais úmidas até desertos áridos. Cada ecossistema oferece condições ambientais únicas, como tipos de vegetação, disponibilidade de água e presença de predadores, que influenciam a distribuição e a evolução da perereca. Em resumo, fatores como clima, geografia e ecossistema desempenham papéis interligados na distribuição e na evolução das diferentes espécies de pererecas. Compreender esses fatores é essencial para entender como as pererecas se adaptaram e se diversificaram ao longo do tempo e como podemos proteger sua diversidade no futuro. Explorando exemplos de pererecas notáveis. Vamos explorar alguns exemplos de pererecas notáveis que cativam a imaginação e despertam o interesse dos entusiastas de anfíbios em todo o mundo. 1. Perereca fantasma, Ipsiboa cineracens. Conhecida por sua pele translúcida e quase transparente, a perereca fantasma é uma espécie encontrada em regiões da América do Sul, como o Brasil. Sua aparência única permite que os órgãos internos sejam visíveis através da pele, criando uma aparência verdadeiramente fantasmagórica. 2. Perereca leopardo, Litobates pepiens. A perereca leopardo, também conhecida como perereca leopardo do norte, é nativa da América do Norte e é reconhecida por suas manchas escuras semelhantes às de um leopardo, espalhadas por seu corpo. É uma espécie versátil, encontrada em uma variedade de habitats, desde lagoas até florestas. 3. Perereca dardo venenoso, gênero Dendrobates. As pererecas dardo venenosas são encontradas nas florestas tropicais da América Central e do Sul e são conhecidas por suas cores vibrantes e pele venenosa. Essas pererecas, muitas vezes pequenas e coloridas, são apreciadas por sua beleza e são um exemplo fascinante de mimetismo e toxicidade na natureza. 4. Perereca de olhos vermelhos, Agalichnis calidrias. Esta perereca é encontrada na América Central e é conhecida por seus olhos grandes e vermelhos, além de sua coloração verde brilhante. Ela é muitas vezes associada a florestas tropicais úmidas e é reconhecida como um símbolo da biodiversidade dessas regiões. Esses exemplos representam apenas uma pequena amostra da incrível diversidade de pererecas ao redor do mundo. Cada uma dessas espécies possui características únicas que as tornam notáveis e dignas de estudo e apreciação. Habitat e distribuição. Onde as pererecas vivem. As pererecas são encontradas em uma ampla variedade de habitats ao redor do mundo, demonstrando sua notável capacidade de adaptação a diferentes ambientes. Vamos explorar alguns dos habitats onde as pererecas podem ser encontradas. Florestas tropicais. As florestas tropicais úmidas são alguns dos habitats mais ricos em biodiversidade do planeta, e as pererecas são uma parte importante desse ecossistema. Elas são frequentemente encontradas nas copas das árvores, nas margens de riachos e em poças d'água temporárias. Florestas temperadas. Nas florestas temperadas, as pererecas podem ser encontradas em uma variedade de habitats, incluindo florestas decíduas e mistas. Elas frequentemente habitam áreas úmidas, como lagoas, riachos e pantanos. Savanas. As savanas são habitats caracterizados por uma vegetação de gramíneas e árvores esparsas, e as pererecas são encontradas em áreas úmidas dentro desses habitats, como ao longo de margens de rios e lagos temporários. Desertos. Embora menos comuns, algumas espécies de pererecas são encontradas em desertos e ambientes semiáridos. Elas tendem a se concentrar em áreas onde há água disponível, como oásis, riachos sazonais e poças temporárias. Áreas urbanas. A perereca também pode ser encontrada em ambientes urbanos, como parques, jardins e quintais residenciais. Elas se adaptaram a habitats modificados pelo homem e são capazes de sobreviver em ambientes urbanizados, desde que haja água disponível e abrigo adequado.
Essa diversidade de habitats onde as pererecas podem ser encontradas destaca sua capacidade de se adaptar a uma ampla variedade de condições ambientais, desde ambientes densamente florestados até áreas urbanas altamente modificadas. Destaque para a adaptação das pererecas a diferentes ambientes. A perereca demonstra uma notável capacidade de adaptação a uma variedade de ambientes, incluindo áreas altamente modificadas pelo homem, como jardins, parques e quintais residenciais. Suas adaptações incluem tolerância à mudança. As pererecas são capazes de tolerar uma ampla gama de condições ambientais, incluindo variações de temperatura, umidade e disponibilidade de alimentos. Isso lhes permite sobreviver em ambientes urbanos, onde as condições podem ser bastante diferentes dos seus habitats naturais. Uso de recursos disponíveis. As pererecas são oportunistas em relação à alimentação e reprodução, o que significa que podem se alimentar de uma variedade de presas e usar diferentes locais para depositar seus ovos. Isso lhes permite encontrar recursos em ambientes urbanos, como insetos em jardins e poças d'água temporárias para a reprodução. Adaptações físicas. Algumas espécies de pererecas desenvolveram adaptações físicas que as ajudam a sobreviver em ambientes urbanos. Por exemplo, pererecas que vivem em áreas urbanas podem ter cores mais escuras para se camuflar em ambientes mais sombreados e uma capacidade de tolerar níveis mais altos de poluição do ar e sonora. Flexibilidade comportamental. As pererecas são criaturas versáteis em termos de comportamento, sendo capazes de se mover e se adaptar rapidamente a mudanças em seu ambiente. Isso lhes permite explorar novas áreas e encontrar recursos em ambientes urbanos em constante mudança. A capacidade das pererecas de sobreviver e até mesmo prosperar em ambientes urbanos destaca sua incrível capacidade de adaptação e resiliência frente às alterações ambientais causadas pelo homem. Como a distribuição geográfica influencia seu estilo de vida. A distribuição geográfica exerce uma influência significativa no estilo de vida das pererecas, moldando seus comportamentos, padrões de reprodução e adaptações físicas. Vamos explorar como essa distribuição geográfica impacta o estilo de vida desses anfíbios. Clima e ambiente. As pererecas encontradas em diferentes regiões do mundo estão adaptadas a uma variedade de climas e ambientes. Por exemplo, pererecas encontradas em florestas tropicais podem ter adaptações para lidar com altos níveis de umidade e chuvas frequentes, enquanto as encontradas em desertos podem ter adaptações para conservar água e tolerar temperaturas extremas. Disponibilidade de recursos. A distribuição geográfica influencia a disponibilidade de recursos essenciais, como alimentos e locais de reprodução, para as pererecas. Espécies encontradas em habitats mais ricos em recursos podem ter acesso a uma variedade maior de presas e abrigos, o que pode influenciar seu sucesso reprodutivo e sobrevivência. Competição e interações ecológicas. A distribuição geográfica também afeta as interações entre as pererecas e outras espécies que compartilham seu habitat. Por exemplo, em áreas onde várias espécies de pererecas coexistem, pode haver competição por recursos limitados, como comida e espaço. Migrações e movimentos populacionais. As pererecas podem realizar migrações sazonais entre diferentes áreas de seu habitat, influenciadas por fatores como mudanças sazonais na temperatura e na disponibilidade de água. A distribuição geográfica dessas áreas de reprodução e alimentação pode afetar os padrões de migração das pererecas e seus movimentos populacionais. Em resumo, a distribuição geográfica da perereca desempenha um papel fundamental em determinar seu estilo de vida, influenciando suas adaptações físicas, interações ecológicas e estratégias de sobrevivência. Essa adaptação diversificada às condições ambientais ao redor do mundo destaca a incrível versatilidade desses anfíbios. Comportamento e reprodução. Padrões de comportamento das pererecas. Os padrões de comportamento das pererecas são fascinantes e variados, refletindo suas adaptações únicas aos diferentes ambientes em que vivem. Vamos explorar alguns dos padrões de comportamento mais comuns observados nessas criaturas. Vocalização. Muitas espécies de pererecas usam vocalizações para se comunicar com outros membros da espécie, especialmente durante a época de reprodução. Essas vocalizações podem variar de simples chamados para atrair parceiros até vocalizações complexas que podem incluir trinados, grunhidos, coachados e cantos complexos. Alimentação. As pererecas são predadores vorazes, alimentando-se principalmente de insetos, aracnídeos e outros pequenos invertebrados. Elas usam sua língua pegajosa e seus olhos grandes para localizar e capturar presas, muitas vezes caçando à noite para evitar predadores.
Reprodução. Os padrões de comportamento de reprodução das pererecas variam entre as espécies, mas muitas vezes envolvem rituais de acasalamento elaborados. Isso pode incluir exibições de corte, vocalizações específicas e competição entre machos pelo direito de acasalar com fêmeas. Camuflagem e comportamento defensivo. Muitas pererecas usam camuflagem e comportamento defensivo para se protegerem de predadores. Elas podem mudar de cor para se misturarem ao ambiente circundante ou adotar posturas específicas para se parecerem maiores e mais ameaçadoras quando confrontadas por um predador em potencial. Hibernação e estivação. Em áreas onde as temperaturas caem significativamente durante os meses mais frios, algumas espécies de pererecas entram em estado de hibernação ou estivação para conservar energia e sobreviver às condições adversas. Durante esse período, sua atividade metabólica diminui e podem passar longos períodos sem se alimentar. Esses são apenas alguns exemplos dos padrões de comportamento complexos e adaptativos observados nas pererecas. Sua diversidade comportamental reflete sua adaptação a uma ampla variedade de ambientes ecológicos ao redor do mundo. Estratégias de reprodução e cuidado parental. As pererecas empregam uma variedade de estratégias de reprodução e cuidado parental, adaptadas às condições ambientais específicas de seus habitats. Vamos explorar algumas dessas estratégias. Oviposição em água. Muitas espécies de pererecas depositam seus ovos em corpos d'água, como lagoas, riachos e poças temporárias. As fêmeas colocam os ovos em massas gelatinosas ou em folhas de plantas aquáticas, onde os ovos eclodem e as larvas se desenvolvem antes de se tornarem adultos. Oviposição terrestre. Algumas espécies de pererecas depositam seus ovos em locais terrestres, como embaixo de folhas, troncos caídos ou buracos no solo. Nesses casos, as fêmeas podem proteger os ovos e as larvas dos predadores e das condições ambientais adversas. Cuidado parental. Em algumas espécies de pererecas, os pais demonstram cuidado parental, protegendo e cuidando dos ovos e larvas. Isso pode incluir a guarda dos ovos, a proteção contra predadores e a limpeza dos ovos para remover fungos e bactérias. Vocalizações e comportamentos de corte. Durante a época de reprodução, os machos muitas vezes exibem comportamentos de corte elaborados para atrair parceiras. Isso pode incluir vocalizações específicas, exibições de cores vivas e até mesmo rituais de dança. Desenvolvimento direto e indireto. Algumas espécies de pererecas passam por um desenvolvimento direto, em que os girinos se transformam diretamente em adultos, sem passar por uma fase de metamorfose. Outras espécies passam por um desenvolvimento indireto, em que os girinos se desenvolvem em corpos d'água antes de se transformarem em adultos. Essas estratégias de reprodução e cuidado parental refletem a diversidade de ambientes ecológicos habitados pelas pererecas e suas adaptações específicas a esses ambientes. Essas estratégias garantem o sucesso reprodutivo e a sobrevivência das espécies em uma variedade de condições ambientais. Dieta e alimentação. O que as pererecas comem? As pererecas são animais carnívoros, alimentando-se principalmente de uma variedade de insetos, aracnídeos e outros pequenos invertebrados. Sua dieta pode variar dependendo da espécie, do tamanho e do habitat em que vivem. Alguns dos alimentos comuns das pererecas incluem insetos. Pererecas frequentemente se alimentam de uma variedade de insetos, incluindo mosquitos, moscas, grilos, besouros e mariposas. Elas usam sua língua pegajosa para capturar presas em movimento rápido, lançando-a para fora da boca e prendendo-a à presa. Aracnídeos. Aranhas e outros aracnídeos também fazem parte da dieta das pererecas. Elas podem caçar aranhas em teias ou no solo, usando suas habilidades de salto e agilidade para capturá-las. Moluscos. Algumas espécies de pererecas também se alimentam de moluscos, como caracóis e lesmas. Elas podem usar sua língua pegajosa para capturar esses animais lentos e delicados. Pequenos vertebrados. Em alguns casos, pererecas maiores podem se alimentar de pequenos vertebrados, como filhotes de pássaros, lagartos, filhotes de outros anfíbios e até mesmo outros indivíduos de sua própria espécie. Larvas aquáticas. Durante a fase larval, as pererecas se alimentam principalmente de matéria vegetal em decomposição, algas e outros detritos encontrados em corpos d'água. Elas também podem consumir larvas de insetos e pequenos invertebrados aquáticos.
Essa dieta diversificada permite que as pererecas explorem uma variedade de habitats ecológicos e desempenhem um papel importante no controle de populações de insetos e outros artrópodes. Sua capacidade de se adaptar a diferentes tipos de presas e condições de alimentação é fundamental para sua sobrevivência e sucesso como predadores. Adaptações físicas para a captura de presas. As pererecas possuem uma variedade de adaptações físicas especializadas para a captura eficiente de presas. Essas adaptações incluem língua pegajosa. Uma das adaptações mais notáveis das pererecas é a sua língua pegajosa, que é fundamental para capturar presas em movimento rápido. A língua é revestida por uma secreção pegajosa que ajuda a aderir às presas quando lançada rapidamente para fora da boca da perereca. Olhos proeminentes. As pererecas possuem olhos grandes e proeminentes, o que lhes confere uma excelente visão e capacidade de detectar movimentos sutis de suas presas. Essa visão aguçada é essencial para localizar e rastrear presas, especialmente à noite, quando muitas espécies de pererecas são mais ativas. Membros longos e aderentes. As pererecas têm membros longos e dedos aderentes que lhes permitem escalar, saltar e se agarrar a superfícies verticais e horizontais. Essa estrutura das extremidades é crucial para perseguir presas em ambientes arbóreos e terrestres, proporcionando-lhes uma vantagem na caça. Visão binocular. Muitas espécies de pererecas têm uma visão binocular, o que significa que podem sobrepor os campos visuais de seus olhos para formar uma imagem tridimensional. Isso permite uma melhor percepção de profundidade e distância, auxiliando na precisão do salto e na captura de presas em movimento. Camuflagem e mimetismo. Algumas espécies de pererecas têm adaptações de camuflagem e mimetismo que lhes permitem se misturar ao ambiente circundante, tornando-as mais eficazes na caça furtiva. Isso pode incluir padrões de cores e texturas que se assemelham ao seu ambiente, ajudando-as a se esconder de predadores e emboscar presas. Essas adaptações físicas especializadas das pererecas são essenciais para sua sobrevivência como predadores eficientes. Elas evoluíram ao longo do tempo para ajudar as pererecas a explorar uma variedade de habitats ecológicos e capturar uma ampla gama de presas, garantindo assim seu sucesso na natureza. Importância ecológica. O papel das pererecas nos ecossistemas. A perereca desempenha um papel crucial nos ecossistemas em que habita, exercendo influências significativas em várias cadeias alimentares e processos ecológicos. Abaixo estão alguns dos principais aspectos do papel das pererecas nos ecossistemas. Controle de populações de insetos. Como predadores de invertebrados, as pererecas ajudam a controlar populações de insetos, como mosquitos, moscas e besouros. Essa regulação populacional é essencial para manter o equilíbrio ecológico e prevenir surtos de pragas que poderiam afetar negativamente outras espécies. Transferência de energia. Ao se alimentarem de insetos e outros artrópodes, as pererecas transferem energia da base da cadeia alimentar para níveis tróficos mais altos, beneficiando animais que se alimentam delas, como aves, répteis e mamíferos. Esse fluxo de energia é fundamental para a estabilidade e produtividade dos ecossistemas. Ciclagem de nutrientes. As pererecas desempenham um papel na ciclagem de nutrientes dentro dos ecossistemas. Por exemplo, seus excrementos podem fornecer nutrientes essenciais para o crescimento de plantas, ajudando a manter a fertilidade do solo e promovendo o desenvolvimento de comunidades vegetais saudáveis. Indicadores de saúde ambiental. Devido à sua sensibilidade às mudanças ambientais, as pererecas podem servir como indicadores de saúde dos ecossistemas. Alterações nos padrões populacionais ou na distribuição das pererecas podem indicar perturbações ambientais, como poluição, destruição do habitat ou mudanças climáticas. Alimentação de predadores superiores. As pererecas também são uma fonte importante de alimento para uma variedade de predadores superiores, como pássaros, cobras, mamíferos e até mesmo outros anfíbios. Elas contribuem para a teia alimentar, sustentando a biodiversidade e garantindo o funcionamento saudável dos ecossistemas. Em resumo, as pererecas desempenham papéis multifacetados e essenciais nos ecossistemas, afetando tanto os níveis tróficos inferiores quanto os superiores. Sua presença e atividades têm impactos significativos na estrutura e funcionamento dos habitats naturais, destacando a importância da conservação desses animais para a saúde e estabilidade dos ecossistemas em todo o mundo. Como são indicadores de saúde ambiental? As pererecas são frequentemente consideradas indicadores de saúde ambiental devido à sua sensibilidade às mudanças no meio ambiente. Aqui estão algumas maneiras pelas quais elas funcionam como indicadores.
Sensibilidade à poluição. As pererecas são muito sensíveis à poluição do ar, da água e do solo. Alterações nos níveis de poluentes podem afetar sua saúde e sobrevivência, levando a declínios populacionais. Portanto, a presença ou ausência da perereca em um determinado habitat pode indicar a qualidade ambiental desse local. Dependência de habitats aquáticos e terrestres. Como muitas espécies de pererecas têm uma fase de vida aquática durante o desenvolvimento larval, sua presença em corpos d'água pode indicar a qualidade da água e a saúde dos ecossistemas aquáticos. Além disso, sua sobrevivência em ambientes terrestres está intimamente ligada à disponibilidade de habitats adequados, o que reflete a integridade dos habitats terrestres. Respostas às mudanças climáticas. As pererecas são suscetíveis às mudanças climáticas, como variações na temperatura e nos padrões de precipitação. Alterações nessas condições climáticas podem afetar sua distribuição geográfica, padrões de reprodução e comportamentos migratórios, fornecendo insights sobre os impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas. Interações com outras espécies. As pererecas interagem com uma variedade de outras espécies em seus habitats, incluindo predadores, presas e competidores. Mudanças nas interações entre pererecas e outras espécies podem indicar mudanças nas condições ambientais e na saúde dos ecossistemas. Monitoramento de populações. Monitorar as populações de pererecas ao longo do tempo pode fornecer informações valiosas sobre tendências de declínio ou recuperação, bem como sobre os efeitos de intervenções de conservação. Esses dados podem ser usados para avaliar a saúde geral dos ecossistemas e orientar medidas de manejo e conservação. Em resumo, as pererecas funcionam como indicadores de saúde ambiental devido à sua sensibilidade aos fatores ambientais e às suas interações com outros organismos. Ao estudar e monitorar as populações de pererecas, os cientistas podem obter insights valiosos sobre a saúde e a integridade dos ecossistemas em que vivem. Grupos taxonômicos da perereca. A perereca pertence ao grupo taxonômico dos anfíbios, especificamente à ordem Anura, que inclui sapos e rãs. Dentro da ordem Anura, as pererecas são agrupadas na família Elidae, também conhecida como família das relas ou das pererecas verdadeiras. A família Elidae é extremamente diversificada, abrangendo centenas de espécies distribuídas em uma ampla variedade de habitats ao redor do mundo. As pererecas que fazem parte desta família apresentam uma série de características comuns que as distinguem de outros anfíbios. Dentro da família Elidae, existem 3 subfamílias Ilinae, Filomedusina e Pelodriadina, cada uma com suas próprias características distintivas, dentro das quais existem vários gêneros e inúmeras espécies. Em resumo, as pererecas são uma parte importante da diversidade dos anfíbios, desempenhando papéis importantes nos ecossistemas como predadores de invertebrados, indicadores de saúde ambiental e componentes essenciais das cadeias alimentares. Origem e evolução da perereca. A perereca, como membro da ordem Anura, tem uma longa história evolutiva que remonta a centenas de milhões de anos. Sua origem e evolução estão intimamente ligadas à história evolutiva dos anfíbios como um todo. Aqui está uma visão geral de sua origem e evolução. Origem. Os anfíbios, incluindo as pererecas, evoluíram a partir de ancestrais de peixes primitivos que colonizaram ambientes terrestres há mais de 300 milhões de anos. Os primeiros ancestrais dos anfíbios eram provavelmente peixes com adaptações para respiração aérea e locomoção terrestre. Evolução do grupo Anura. O grupo Anura, que inclui pererecas, sapos e rãs, surgiu há aproximadamente 250 milhões de anos durante o período Triássico. Os ancestrais dos anuros provavelmente eram pequenos animais semelhantes a salamandras, que gradualmente desenvolveram adaptações para a vida terrestre e a reprodução em ambientes aquáticos. Diversificação e especialização. Ao longo de milhões de anos, os ancestrais dos anuros se diversificaram em uma ampla variedade de formas e habitats, resultando na evolução das diferentes famílias e subfamílias de pererecas, sapos e rãs que conhecemos hoje. Esse processo de diversificação resultou em adaptações especializadas para uma variedade de ambientes, desde florestas tropicais até desertos e regiões árticas. Adaptações à vida terrestre. Uma das principais características da evolução das pererecas e outros anuros foi a adaptação à vida terrestre. Isso inclui o desenvolvimento de pulmões mais eficientes para a respiração aérea, a perda de caudas longas e a evolução de membros posteriores adaptados para saltar e se locomover em ambientes terrestres. Adaptações à reprodução aquática. Apesar de sua vida terrestre, a reprodução das pererecas ainda ocorre em ambientes aquáticos.
Muitas espécies de pererecas colocam seus ovos em corpos d'água, onde eclodem em girinos que se desenvolvem antes de se tornarem adultos terrestres. Essa adaptação permite que as pererecas colonizem uma variedade de habitats terrestres e aquáticos. Em resumo, as pererecas têm uma história evolutiva fascinante que reflete sua adaptação bem-sucedida a uma variedade de ambientes terrestres e aquáticos. Sua origem remonta a centenas de milhões de anos, e sua diversidade atual é o resultado de milhões de anos de evolução e adaptação às condições ambientais em constante mudança. Curiosidades e mitos. Mitos populares sobre as pererecas e esclarecimentos. As pererecas frequentemente são alvo de mitos e concepções populares que nem sempre refletem a realidade. Vamos explorar alguns desses mitos e fornecer esclarecimentos. Mito: pererecas são venenosas e perigosas para os humanos. Esclarecimento: embora algumas espécies de pererecas possam secretar substâncias tóxicas através de suas glândulas de pele como uma forma de defesa contra predadores, a maioria das pererecas não é venenosa para os seres humanos. Mito: é prejudicial tocar em pererecas porque elas podem transmitir doenças. Esclarecimento: embora seja sempre prudente lavar as mãos após manusear animais, incluindo pererecas, o risco de contrair doenças diretamente de uma perereca é extremamente baixo. O contato ocasional com pererecas não representa uma ameaça significativa à saúde humana. Mito: pererecas caem das árvores e podem cair na cabeça das pessoas. Esclarecimento: embora algumas espécies de pererecas possam habitar árvores e serem capazes de saltar grandes distâncias, elas não costumam cair diretamente sobre as pessoas. Elas geralmente permanecem em seus habitats naturais, como árvores, arbustos e vegetação densa. Mito: pererecas são trazidas pela chuva e podem aparecer em locais inesperados. Esclarecimento: a crença de que pererecas são trazidas pela chuva é um mito comum em várias culturas. Na realidade, pererecas são animais adaptados a habitats específicos e não são trazidas pela chuva. No entanto, durante a época de reprodução, algumas espécies podem migrar para corpos d'água para acasalar e depositar ovos. Mito: pererecas têm poderes mágicos ou sobrenaturais. Esclarecimento: em muitas culturas ao redor do mundo, pererecas foram associadas a crenças e mitologias, muitas vezes atribuindo-lhes poderes mágicos ou sobrenaturais. No entanto, essas são apenas narrativas folclóricas e não têm base científica. Pererecas são animais comuns e suas características naturais são bem compreendidas pela ciência. Em resumo, é importante reconhecer que muitos dos mitos populares sobre pererecas não têm fundamentos científicos. Entender a verdadeira natureza desses animais pode ajudar a promover uma convivência harmoniosa com eles em nossos ambientes naturais. Curiosidades fascinantes sobre seu comportamento e biologia. As pererecas apresentam uma série de curiosidades fascinantes em relação ao seu comportamento e biologia. Vamos explorar algumas delas. Adaptações para saltar. As pererecas têm membros posteriores altamente desenvolvidos, adaptados para saltar grandes distâncias. Algumas espécies são capazes de saltar até 20 vezes o comprimento do seu próprio corpo. Essa habilidade de salto é crucial para a locomoção e para evitar predadores. Mimetismo e camuflagem. Muitas pererecas apresentam adaptações de camuflagem e mimetismo, que as ajudam a se esconder de predadores e a se misturar ao ambiente. Algumas espécies têm padrões de cores e texturas que imitam folhas, cascas de árvores ou mesmo pedras, tornando-as virtualmente indistinguíveis do ambiente ao seu redor. Comunicação visual. Além das vocalizações, as pererecas também usam uma variedade de sinais visuais para se comunicar. Isso pode incluir movimentos corporais, como a exibição de cores vibrantes durante a época de acasalamento, que ajudam a atrair parceiros e a estabelecer hierarquias sociais. Essas são apenas algumas das curiosidades fascinantes sobre o comportamento e a biologia das pererecas. Sua diversidade e adaptabilidade as tornam objetos de estudo interessantes para cientistas e amantes da natureza em todo o mundo. Ameaças e conservação. Principais ameaças enfrentadas pelas pererecas. As pererecas enfrentam uma série de ameaças em todo o mundo, que impactam suas populações e habitats. Algumas das principais ameaças incluem: perda de habitat. A destruição e fragmentação de habitats naturais são uma das maiores ameaças às pererecas. O desmatamento, a urbanização, a conversão de áreas naturais para agricultura e o desenvolvimento de infraestrutura podem reduzir drasticamente os habitats disponíveis para as pererecas, levando à perda de populações locais e à diminuição da diversidade genética. Poluição.
A poluição da água, do ar e do solo representa uma ameaça significativa para as pererecas. Produtos químicos tóxicos, como pesticidas agrícolas, poluentes industriais e resíduos urbanos, podem contaminar os habitats das pererecas e prejudicar sua saúde e reprodução. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas globais representam uma ameaça crescente para as pererecas. Aumento das temperaturas, mudanças nos padrões de chuva e eventos climáticos extremos podem alterar os habitats e os ciclos de vida das pererecas, tornando-os menos adequados para sua sobrevivência. Espécies invasoras. A introdução de espécies invasoras pode representar uma ameaça para as pererecas nativas. Espécies invasoras de animais, plantas e patógenos podem competir por recursos, predação ou transmissão de doenças, colocando em risco as populações de pererecas nativas. Doenças emergentes. Epidemias de doenças fúngicas, virais e bacterianas têm sido associadas ao declínio de populações de pererecas em várias partes do mundo. Essas doenças, muitas vezes espalhadas por atividades humanas, podem ter efeitos devastadores sobre as populações de pererecas, levando à extinção local ou regional de espécies. Tráfico de animais. O tráfico ilegal de pererecas para o mercado de animais de estimação ou para uso em medicina tradicional pode representar uma ameaça para algumas espécies. A captura indiscriminada de pererecas para o comércio ilegal pode reduzir as populações selvagens e ameaçar a sobrevivência dessas espécies. Atropelamentos. As pererecas são frequentemente atropeladas por veículos em áreas urbanas, especialmente durante suas migrações sazonais entre habitats de reprodução e alimentação. O aumento do tráfego rodoviário pode representar uma ameaça significativa para as populações de pererecas em áreas urbanizadas. Essas são apenas algumas das principais ameaças enfrentadas pelas pererecas em todo o mundo. Para garantir a conservação desses animais fascinantes, é crucial implementar medidas de proteção de habitats, redução da poluição, mitigação das mudanças climáticas e combate ao comércio ilegal de animais. Além disso, mais pesquisas são necessárias para entender melhor as ameaças específicas enfrentadas por diferentes espécies de pererecas e desenvolver estratégias eficazes de conservação. Iniciativas de conservação e proteção desses anfíbios. Existem várias iniciativas de conservação e proteção voltadas para a preservação das pererecas e de outros anfíbios em todo o mundo. Essas iniciativas visam enfrentar as ameaças que esses animais enfrentam e garantir a sobrevivência das populações selvagens. Aqui estão algumas das principais iniciativas de conservação. Preservação de habitats. Uma das estratégias mais importantes para a conservação da perereca é a proteção e restauração de habitats naturais. Isso inclui a criação de áreas protegidas, parques e reservas naturais, bem como a implementação de práticas de manejo sustentável da terra que minimizem a degradação do habitat. Monitoramento de populações. O monitoramento regular das populações de pererecas é essencial para avaliar o estado de conservação das espécies e identificar tendências de declínio ou recuperação. Isso pode ser feito através de pesquisas de campo, monitoramento acústico de vocalizações e análises de dados de observações de cidadãos. Pesquisa científica. A pesquisa científica desempenha um papel fundamental na compreensão das necessidades ecológicas das pererecas, bem como das ameaças que enfrentam. Estudos sobre sua ecologia, comportamento, genética e fisiologia são essenciais para informar medidas de conservação eficazes. Educação ambiental. A conscientização pública sobre a importância das pererecas e dos anfíbios em geral é essencial para promover a conservação. Programas de educação ambiental em escolas, parques e comunidades locais podem ajudar a aumentar a compreensão e o respeito por esses animais e seus habitats. Redução de ameaças. Ações para reduzir as principais ameaças enfrentadas pelas pererecas são cruciais para sua conservação. Isso inclui medidas para controlar a poluição, mitigar os efeitos das mudanças climáticas, combater o tráfico ilegal de animais e proteger habitats críticos. Criação em cativeiro e reprodução assistida. Em alguns casos, programas de criação em cativeiro e reprodução assistida podem ser implementados para aumentar as populações de pererecas ameaçadas. Esses programas visam criar reservas genéticas e reintroduzir indivíduos em habitats naturais adequados. Mitigação da poluição. São necessárias medidas para reduzir a poluição do ar, da água e do solo em áreas urbanas, incluindo regulamentações ambientais mais rigorosas e práticas de gestão sustentável. Construção de passagens de fauna. A construção de passagens de fauna, como túneis subterrâneos e passarelas elevadas, pode ajudar a reduzir o número de atropelamentos de pererecas e outros animais selvagens em áreas urbanas.
Essas iniciativas de conservação e proteção das pererecas são essenciais para garantir a sobrevivência desses animais fascinantes e para manter a saúde dos ecossistemas em que habitam. É importante que governos, organizações não governamentais, cientistas, comunidades locais e o público em geral trabalhem juntos para enfrentar os desafios enfrentados pelas pererecas e promover sua conservação a longo prazo. Conclusão e considerações finais. Durante este vídeo, exploramos o fascinante mundo da perereca, destacando sua importância ecológica e peculiaridades biológicas. Começamos com uma introdução, saudando os espectadores e apresentando o tema explorando o fascinante mundo da perereca. Em seguida, discutimos a importância das pererecas na ecologia, enfatizando seu papel como indicadores de saúde ambiental e contribuindo para o equilíbrio dos ecossistemas. Exploramos o que é uma perereca, abordando sua definição científica como anfíbios da ordem Anura e da família Elidae, e destacando suas características físicas distintivas. Diferenciamos pererecas de sapos, explorando suas características distintivas em termos de aparência física, comportamento, habitat e reprodução. Apresentamos uma variedade de espécies de pererecas encontradas em todo o mundo, destacando suas características únicas, diversidade de cores, tamanhos, padrões e habitats. Discutimos os diversos habitats em que as pererecas vivem, desde florestas tropicais até ambientes urbanos, e destacamos suas adaptações para sobreviver em diferentes ambientes. Abordamos os desafios enfrentados pelas pererecas em ambientes urbanos, como perda de habitat, poluição e atropelamentos, e destacamos a importância da conservação desses animais. Exploramos os padrões de comportamento, estratégias de reprodução, cuidado parental, dieta e adaptações físicas das pererecas. Discutimos o papel fundamental das pererecas nos ecossistemas, incluindo o controle de populações de insetos, transferência de energia, ciclagem de nutrientes e indicação de saúde ambiental. Por fim, destacamos as iniciativas de conservação e proteção das pererecas, ressaltando a importância da preservação de habitats, monitoramento de populações, pesquisa científica e educação ambiental. Ao recapitular esses pontos-chave, esperamos aumentar a conscientização sobre a importância das pererecas e inspirar ações para sua conservação e proteção em todo o mundo. Concluímos este vídeo com um forte incentivo à apreciação e proteção das pererecas, destacando sua importância para os ecossistemas e sua beleza única. Encorajamos os espectadores a aprenderem mais sobre esses animais fascinantes e a se envolverem em esforços de conservação em suas comunidades. Ressaltamos a importância de respeitar e valorizar a biodiversidade, reconhecendo o papel crucial das pererecas na manutenção do equilíbrio ecológico. Convidamos as pessoas a se tornarem defensoras das pererecas, compartilhando conhecimento, participando de programas de monitoramento de populações e apoiando iniciativas de conservação. Enfatizamos que a proteção das pererecas não apenas beneficia esses animais, mas também contribui para a saúde dos ecossistemas e o bem-estar humano. Ao final, esperamos que os espectadores se sintam inspirados a apreciar e proteger as pererecas e a tomar medidas para garantir sua sobrevivência e prosperidade no mundo natural. Convidamos você, nossa valiosa audiência, a compartilhar seus pensamentos, perguntas e experiências relacionadas ao mundo das pererecas. Valorizamos seu feedback e estamos ansiosos para ouvir suas opiniões sobre este vídeo, bem como suas sugestões para futuros temas ou áreas de interesse. Fiquem à vontade para deixar seus comentários abaixo, interagir com outros espectadores e contribuir para uma discussão enriquecedora sobre a conservação e proteção das pererecas. Juntos, podemos criar um ambiente de aprendizado e colaboração, inspirando ações positivas em prol da vida selvagem e dos ecossistemas do nosso planeta. Agradecemos por fazerem parte desta jornada e por seu apoio contínuo à causa da conservação da natureza. Esperamos continuar essa conversa e trabalhar juntos para um futuro mais sustentável e harmonioso para todos os seres vivos. Gostaríamos de expressar nosso sincero agradecimento pelo seu apoio e interesse neste vídeo sobre o fascinante mundo das pererecas. Seu envolvimento e entusiasmo são fundamentais para inspirar a conscientização e a ação em prol da conservação da vida selvagem. Agradecemos por dedicar seu tempo para assistir, aprender e se envolver, mostrando seu compromisso com a preservação da biodiversidade em nosso planeta. Continuaremos trabalhando arduamente para trazer mais conteúdos educativos e inspiradores sobre temas ambientais e esperamos contar com sua companhia em nossas futuras jornadas. Obrigado mais uma vez por fazer parte desta comunidade dedicada à proteção de toda a vida selvagem. Juntos, podemos fazer a diferença. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.